Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Júlia Stanzioni, até o meio-dia e 45, muita informação para você. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, muitas entrevistas, informações, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. E mais, a gente leva diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas, vários setores, os debates no plenário, os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia muito bem informado, o que acontece aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Bem, pessoal, vamos aí dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo dessa sexta-feira, né, Júlia? Isso mesmo, Luciano. 2h30 da tarde, prevista a 72ª sessão ordinária lá no plenário Juscelino Kubitschek. Bem, a gente já começa com muita informação, a gente vai um giro de repórteres, né, via Skype. É isso mesmo, quem conversa com a gente agora é a repórter Melissa Araújo. Oi, Mel, bom dia. Qual que é a informação que você traz aí pra gente? Bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira chuvosa, não sei se aí tá chuvoso, mas aqui tá. E eu queria comentar com vocês sobre o plenário de ontem à noite. Nós estávamos previstos para fazer a votação do projeto 529 de 2020, estava na ordem do dia do plenário Juscelino Kubitschek, mas não deu quórum novamente. A gente lembra que precisa de 48 votos para proceder à votação. Que é metade mais um, né, Mel? Votos. Desculpe, Luciano. Não, que é 48, que é metade mais um, né, do número de deputados. Isso. Só para o pessoal entender em casa. Isso, é o número regimental de parlamentares aí para início da votação. Então, tem que ter 48 votos que registraram, no caso, sim ou abstenção. Isso é computado. Se o deputado registrou obstrução, isso não é computado nessa marca de 48 votos. Então, não atingiu o número mínimo de votos para conseguir proceder à votação. Lembrando que primeiro é feita a votação do roteiro de votação e depois a votação em si. O roteiro vai determinar quais serão as perguntas que os deputados vão responder ali para aceitar o projeto ou não, né? Então, seria colocado em votação o roteiro de votação do deputado Carlão Pinhatari, que é o líder do governo, né, o deputado Carlão do PSDB, e nesse roteiro de votação há algumas modificações do projeto original. Foram tiradas 4 empresas nesse roteiro de votação. Foi tirado também o fundo das universidades e dos policiais, né? Então, as empresas que foram tiradas, o IMESC, a FURP, o Oncocentro e o ITESP, né? Então, e retirou os fundos das universidades e dos policiais. E aí, mesmo assim, a gente não conseguiu atingir o quórum e deve ficar para a próxima semana. Lembrando que na segunda-feira é feriado da Padroeira do Brasil, então não tem sessão prevista. O presidente da casa pode chamar uma sessão para o final de semana? Pode chamar. Pode chamar para feriado? Também pode chamar. Isso também depende de um acordo entre os líderes dos partidos, né? E falando do feriado, só para dar um gancho aí rápido do feriado, é o feriado da Padroeira do Brasil. A gente tem que lembrar aí para as pessoas que pretendem, por exemplo, ir à Basílica, tem esse compromisso com Nossa Senhora Aparecida para ir à Basílica, que o acesso à Basílica está restrito, o acesso dentro da igreja está restrito, não tem a possibilidade do mesmo número de pessoas entrar na igreja. A ideia da catedral é que as pessoas vejam também boa parte online, para que não tenha aglomeração e não tenha o risco de contágio. Mesmo assim, tem muita gente já nas estradas
indo em direção à Basílica para pagar promessa. Já tem notícia, infelizmente, de um atropelamento, e aí a gente pede também muita cautela, muito cuidado dos motoristas e das pessoas que estão indo em direção à Basílica. As pessoas, a gente sabe, tem ali um compromisso espiritual e religioso, e que as pessoas, ninguém quer interferir nessa questão, que é realmente muito importante para cada uma das pessoas que estão fazendo aquela promessa, mas que tem que tomar muito cuidado, porque esse é um momento diferente, esse é um momento que a gente não pode se expor ao vírus, que ainda continua em circulação, e também não pode correr o risco aí, como eu acabei de mencionar, com o atropelamento. Então, são essas questões. Em função do feriado, deve ficar a discussão para terça-feira, e aí a semana que vem a votação deve proceder. Tem um prazo legal para essa votação, porque em algum um dos pontos do projeto 529, ele faz uma modificação na alíquota de imposto, e para que entre em vigor no próximo ano, ele precisa de 90 dias entre o prazo que sai da Assembleia e o prazo que o governo autoriza essa mudança tributária. Então, se não sair nas próximas semanas, esse prazo fica comprometido. Então, provavelmente, essa discussão esteja já perto do final, e aí a gente vai saber se o projeto 529 será aprovado ou não, né? Os deputados, cada deputado da sua posição, contra ou a favor, tem a sua parcela de otimismo com relação a passar ou não o projeto. Mel. E aí a gente só depende do plenário. Pode falar, Luciano. Eu tenho umas perguntas para você. Aproveitar que a gente ainda tem mais um tempinho. Muita gente está querendo saber, né, em relação às autarquias, né, do Estado. A gente teve aqui vários dias no Jornal da Rede Aleste, o pessoal falando da importância. E também, por exemplo, a autonomia das universidades. Como é que ficam esses projetos? Assim? Como é que ficam essas partes do projeto? Né? Vai ser desmembrado? Como é que ficam as 600 emendas? Foram acatadas? Não foram? Né? Queria que você falasse um pouco mais, assim, porque tem muita gente querendo saber mais detalhes, né, de como que vai se encaminhar aqui na casa, por exemplo. Não, as emendas não foram incluídas no projeto, nos relatórios do projeto. Isso também foi um momento de debate aí dos parlamentares, porque eles tinham expectativa que as 623 emendas fossem incluídas e não foram, por algum motivo, que elas não foram incluídas. E com relação ao fundo das universidades, por exemplo, nesse caso foi retirado do projeto 529, então eles não fica alterado, e a proposta que tinha no projeto era usar o fundo de 2020, deixar o fundo das universidades num fundo único, né? A gente lembra que esses fundos especiais também foram votados aqui na Assembleia Legislativa, alguns dos fundos especiais. Então, o fundo da universidade também iria compor o fundo único. E aí as universidades alegam que, por exemplo, é um fundo que é usado para pesquisa. Então, o governo retirou esse item do projeto. Com relação às autarquias, as que saírem do projeto, as que sugeriram para sair normalmente, continuam a vida. As outras têm que passar por um processo de dissolução. E esse processo de dissolução, às vezes, é um processo bem complexo, porque é uma empresa. Então, tem que ser redistribuída ali as atribuições dessa empresa, e à medida que for sendo redistribuída, a empresa vai perdendo a sua capacidade ali de operar. Você consegue, Mel, você consegue falar quais são as empresas, as autarquias que estão dentro do projeto agora e as que estão fora? Você consegue, né? São muitas, né? Eu sei que é complicado.
Então, são muitas. De cabeça, eu vou te dizer que não entraram. A MTU não entrou, a Fundação Zoológico também não entrou, tinha a CDHU também não entrou. Então, várias que a gente ouviu a discussão aí ao longo das últimas semanas não entraram nesse projeto, nessa proposta aí final, né? Então, pode ser que, como eu falei para vocês, tudo pode acontecer ali nos próximos dias, né? Pode ter uma decisão diferente aí do governo, até para conseguir dar o quórum, acrescentar mais empresas, pode acontecer. Então, enfim, na próxima semana, acho que a gente vai caminhar para a decisão do projeto, né? Para a decisão ou se o projeto sai da pauta, ou se o projeto é aprovado, ou se o projeto é rejeitado. Lembrando que esse é um projeto que está em regime de urgência. É um projeto que está em regime de urgência. Sendo assim, outros projetos não podem ser votados. Então, a pauta está voltada apenas para o 529 neste momento. O restante da pauta está travado em função desta proposta que está em regime de urgência. Então, essa é a tramitação da coisa toda nesse momento, né? Então, a gente aguarda aí ansioso pelos próximos capítulos, porque realmente esse foi um projeto que foi atípico aí para movimentação da casa. Eu me despeço de vocês, agora eu vou gravar um programa sobre os 31 anos da Constituição do Estado de São Paulo, vou gravar o Ideias e Debates com o deputado Mauro Bragato, com o deputado Barros Munhoz, e eu me despeço de vocês e desejo um ótimo jornal. Se der tempo, eu ainda volto. E para você é um ótimo programa, grande programa esse que você vai gravar, Mel. Ficamos na expectativa aqui para assistir depois. Obrigado, Mel. Obrigado pelas suas informações aí, por contextualizar aí como é que está o projeto aqui, a tramitação dele na Assembleia Legislativa. Bem, seguimos aqui, né? Deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu representantes do Karatê da região de São Mateus, na capital paulista, né? Gilmar Alves, do Karatê, Kellen da Cruz e Geraldo Nunes. E eles apresentaram, Luciano, as principais demandas da categoria esportiva e pediram apoio para desenvolver as atividades no bairro. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Assuntos Desportivos, tem o esporte como uma das suas principais bandeiras e diz que está à disposição aí para ajudar o que estiver ao seu alcance. Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlio, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora o Alceu Galvão, que é pesquisador do Instituto Trata Brasil. Ele conversa com a gente sobre o saneamento básico nos municípios. Bom dia, Alceu. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Júlio. Bom dia. Luciano. Bom dia, bom dia. Pois é, para a gente começar então a nossa entrevista, Alceu, conta para a gente como funciona a plataforma Painel Saneamento Básico, como ela foi desenvolvida até agora. Ela foi desenvolvida para agregar aos principais indicadores e informações do setor de saneamento básico. Veja que, de forma bem prática, ágil, o usuário pode saber a situação do saneamento básico no seu município, na sua região metropolitana, com dados claros, né, e de uma forma que você possa, inclusive, associar não somente o saneamento básico, mas também aqueles indicadores ligados à saúde pública, de tal forma que o usuário observe, se tem deficiência no saneamento básico, veja que os indicadores de saúde pública relacionados a doenças de veiculação hídrica, obviamente, eles vão estar insatisfatórios. Você sobre o marco do saneamento básico, né, que foi recentemente aprovado. Como é que você vê, né, a legislação nova agora no nosso país? O que muda nessa área do saneamento básico? A gente sabe que tem uma série de novidades, de adaptações. Eu queria que você falasse um pouco desse marco legal do saneamento básico e o que ele vai modificar essa questão da água, do esgoto, nas mais de 5.500 cidades brasileiras.
Luciano, veja, o marco regulatório ele é de 2007, a Lei 11.445. A lei que nós tivemos agora, a 14.026, que foi aprovada e sancionada, ela trouxe um conjunto tão enorme de alterações. Ela modificou a 11.445, ela modificou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela modificou o Estatuto da Metrópole, ela modificou a Lei de Consórcios, que nós estamos denominando de um novo marco regulatório em função das profundas alterações. Basicamente, ela trata de duas grandes alterações. A primeira acaba com a figura do contrato de programa. Por exemplo, a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas, a Cagesse no Ceará, essas empresas firmavam contratos com os municípios sem a necessidade de um processo licitatório. Então, essa figura do contrato de programa ela acaba sendo extinta e, a partir de agora, tudo é licitação. Ou o município presta diretamente por meio dos seus SAAs, ou então ele licita, digamos, a concessão. E dentro desse ambiente, dessas novas alterações contratuais, o que nós podemos destacar é a determinação de metas para universalização, ou seja, até 31 de dezembro de 2033, 99% da população do município deve ser atendida com abastecimento de água e 90% da população deve ser atendida com esgotamento sanitário. Veja que anterior ao novo marco regulatório, nós tínhamos vários estudos e perspectivas de prolongamento, de postergação dessa universalização. E aí nós estávamos falando em 30, 40 anos, ou seja, de atraso de uma infraestrutura tão básica, e essa pandemia mostrou o quanto o saneamento ele é necessário, ele é urgente, haja vista que era a primeira grande barreira por vírus. Então, ou seja, a primeira grande medida que nós temos, a primeira grande alteração é justamente do ponto de vista dos contratos, com a fixação de metas, para universalização, para atendimento, para perdas, para uso racional de energia. Ou seja, tudo isso aí tende a trazer melhorias, né, para a prestação de serviço, obviamente melhorias para a população brasileira. Um outro aspecto que é relevante e que foi alterado é a questão regulatória. Houve a introdução da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e que agora passa a ser Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico. Ou seja, ela entra como uma função de supervisão das agências reguladoras do Brasil, ou seja, as agências paulistas, no caso a Arcesp, a agência estadual, ou então a agência reguladora da bacia do PCJ, a Ares PCJ e outras demais agências do Estado de São Paulo, terão que seguir as normas de referência da ANA. A ANA vai editar um conjunto de normas de referência da ANA, de tal forma que aqueles operadores, municípios, governos que não obedecerem, digamos, que não atenderem essas normas de referência, né, os seus municípios, estados e prestadores não terão acesso a recursos da União, independente de ser oneroso ou não. Então, é fundamental, né, essa introdução da ANA, haja vista que até mesmo hoje no Brasil nós temos cerca de 2.000 municípios que não têm agências reguladoras, que não têm regulação. Então, há uma expectativa de que a introdução da ANA, como essa supervisora nacional e emanadora de normas de referência, ela venha trazer melhorias na qualidade da regulação infranacional do Brasil, venha trazer a universalização da regulação, que é outro elemento fundamental para que nós tenhamos segurança jurídica nos contratos, o acompanhamento dessas metas de universalização, e também ela vem trazer elementos de incentivo à governança regulatória. E aproveitando a oportunidade de estar falando na Rede Alesp, há um projeto de lei, né, que nos preocupa de sobremaneira, que hoje acaba tirando, de certa forma, a autonomia necessária para a Arcesp, né, em termos de ela como agência reguladora de saneamento básico, e vai no sentido da contramão do novo marco regulatório do Brasil, e é preciso que os deputados paulistas revejam essa discussão no sentido de fortalecer e não enfraquecer a regulação que hoje é realizada pela Arcesp. E hoje, Alceu, como é que ficou essa questão, então, do saneamento básico nesse momento de pandemia? A gente sabe que muitas coisas aconteceram nesses últimos meses. Nesse sentido do saneamento, de tudo que você tem falado até agora, como está nesse momento? Veja, nós temos ainda um déficit gigante, é um déficit que beira 100 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de esgotamento sanitário e mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso aos serviços de abastecimento de água. E, de certa forma, a pandemia, ela desnudou um pouco esses números. Tá? O que nós temos, de fato, são bem mais brasileiros sem acesso ao abastecimento de água, porque abastecimento de água não é somente você ter a rede à disposição. É preciso que essa rede ela ofereça condições
de fornecimento durante 24 horas por dia e 7 dias da semana. E aí nós tivemos problemas na pandemia da periferia das grandes cidades, onde havia rede à disposição, porém não havia o insumo água a ser distribuído. Então, a universalização, ela também compreende não somente a disposição, a disponibilidade da infraestrutura, mas também é necessário que o serviço seja prestado com qualidade, né? É necessário que o serviço seja regulado e fortemente regulado. E essa pandemia, a nossa expectativa, que é aliada ao novo marco regulatório, ela traga incentivos e instrumentos para que, de fato, nós possamos alcançar a universalização. Veja que em um passado recente nós tivemos uma lição que a sociedade brasileira não aprendeu, que foi a lição do mosquito Aedes aegypti. Né? O mosquito veio, né, trouxe a dengue, a chikungunya, trouxe várias doenças, a zika, e a causa principal, uma das causas principais, estava associada justamente à ausência de saneamento básico. Nós não aprendemos com as lições do vírus, do mosquito. Quer dizer, e agora eu espero que a nossa expectativa é que a sociedade, aliada com esse momento conjuntural da introdução do novo marco regulatório, nós possamos aprender e elevar a um status, né, maior o setor de saneamento básico. E é importante que a população, nesse momento, um momento eleitoral, um momento de discussão, que coloque junto a todos os candidatos, independente dos partidos, que coloquem o saneamento básico na agenda política. Esses próximos 4 anos serão fundamentais, né, para que nós possamos pôr em prática, efetivamente pôr em prática, o novo marco regulatório, essas metas, há prazos, inclusive, para repactuação dos contratos, né, para que eles tenham essas metas de 2033 como horizonte e, de fato, nós possamos alcançar a universalização. Eu queria entender, a relação com as empresas, né, de saneamento a partir de agora, né? A gente sabe que vai abrir, está todo mundo se preparando para atender esse setor, tem várias oportunidades aí para as empresas que trabalham no setor, inclusive os estrangeiros estão de olho nesse mercado, né, do saneamento no Brasil. O que o consumidor, o que as cidades vão poder exigir das empresas? O que muda nessa relação com as empresas fornecedoras de água potável, que tratam esgoto? Como é que fica isso sob a luz do novo marco regulatório? Vejam, que a grande alteração é a melhoria na qualidade dos contratos de prestação de serviço. Esses contratos precisam ter metas claras. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a questão das áreas irregulares. Né? De certa forma, na hora que os contratos são elaborados, as áreas irregulares não estavam, digamos, acobertadas dentro desses contratos. E a lei traz previsões para metodologias alternativas. Da mesma forma, não havia metas claras em relação a um conjunto de elementos que são importantes. Por exemplo, a questão da intermitência, a falta de água. Então, a nossa expectativa é que contratos melhores pactuados, e veja, e aí eu não estou falando de público-privado, eu estou falando independente da modalidade de prestação de serviço, seja ele público, seja privado, né? Esses contratos eles têm que ter metas claras para que os usuários dos serviços, de fato, sejam bem atendidos e os serviços estejam universalizados. Daí a importância, novamente, das agências reguladoras, né, para que são elas que são responsáveis para esse monitoramento e, de fato, como você colocou inicialmente, Luciano, irá trazer uma oportunidade de novos negócios. Já estão ocorrendo algumas licitações, né, as primeiras licitações agora em Alagoas, tivemos também licitações no Ceará, houve... no Rio também está com licitação, né? No Rio, a SEDAI, né? Então, a nossa expectativa é que a concorrência ela possa trazer incentivos, inclusive, para a melhoria dos prestadores públicos, né? E aí a gente tem exemplos claros de que em outros setores, apesar de ser um setor monopolista, o saneamento básico, não cabe vários prestadores numa mesma cidade, tem que ser um prestador numa só cidade, mas o fato de nós termos concorrência, de termos editais de licitação por melhor qualidade dos serviços, por tarifas mais módicas, com certeza isso vai levar, de maneira geral, a uma melhoria no setor como um todo. Agora, também é importante lembrar que, para além da Sabesp, para além dos prestadores privados, nós temos também, Luciano, os prestadores municipais, que são os SAAIs, né, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto, os Departamentos Autônomos de Água e Esgoto, e a legislação foi muito clara, ela coloca uma série de restrições para
operadores que não são concessionados, ou seja, os SAAs vão ter que buscar eficiência para que possam, digamos, sobreviver dentro desse contexto, para que possam, a partir de tarifas justas e tarifas que possam cobrir os seus investimentos. Nós acreditamos, aliada à crise fiscal que assola o país, haverá maiores dificuldades de acesso a recursos por parte desses serviços autônomos, por parte desses departamentos. Agora, Alceu, uma outra questão importante para a gente discutir é lucratividade e não lucratividade, né? As empresas que assumirem esse serviço, elas vão, claro, buscar lucro, elas precisam se sustentar, elas precisam ser viáveis, né? Mas, em alguns municípios, essa atividade nem sempre é viável. O que a legislação diz em relação a essa questão? O que se coloca, na verdade, ela fortaleceu um instrumento que já tinha em 2007, que é denominado prestação regionalizada, é o chamado osso e o filé. Então, havia toda uma crítica, todo um debate de que o setor privado viria e ele pegaria o filé. O que é o filé? São as grandes cidades, são as regiões metropolitanas. Então, essa possibilidade de que as companhias estaduais, a prestação regionalizada, basicamente, de uma forma geral, ela permite que a companhia estadual ela permaneça da forma como ela está, ou de uma forma, digamos, desagregada. Por exemplo, vamos pegar o estado do Ceará, por exemplo. Uma companhia opera 150 municípios. Ela pode constituir uma prestação regionalizada nos 150 e formar a unidade regional CAGES, da mesma forma que a Sabesp ela pode se dividir em várias unidades regionais, e aí ela tem operações e planos para essa unidade, estrutura de governança entre Estado e municípios para essa unidade, de tal forma que dentro dessa unidade da Sabesp, ou da CAGES, ou da Copasa, ou da Sanepar, lá tenha o filé, que é justamente aquele município que é de uma região metropolitana, aquele município superavitário, como ela tenha também aquele pequeno município pequeno município de 5 mil, de 10 mil habitantes, que é deficitário. Então, você acaba formalizando dentro do novo ambiente regulatório a figura do subsídio cruzado. E, Alceu, a gente está falando muito de coleta e tratamento de esgoto, mas outra questão também muito latente no Brasil, não só aqui no estado de São Paulo, é a distribuição de água potável que continua ineficiente, né? Eu queria que você desse um registro sobre isso, por favor. Nós temos os problemas de água, aquilo que nós colocamos, eles tendem a se agravar, Júlio. Veja que há uma tendência, isso aí não sou eu que estou falando, é o estado do Paraná, vizinho a São Paulo. São Paulo já teve crises hídricas nessa década, né, que foram crises, né, assim, de proporções enormes. O próprio Nordeste brasileiro já vive em crise hídrica permanente. Então, nós temos que mudar a nossa forma de prestar os serviços. Veja que hoje no Brasil se perde, em média, cerca de 38% da água que é produzida. O setor precisa melhorar a eficiência, no sentido de que cada vez mais nós teremos dificuldade de ter uma água limpa, de ter uma água bruta, com qualidade para ser tratada por processos normais. E esses processos, em função dessas crises hídricas, em função das mudanças climáticas, eles tendem a ser cada vez mais onerosos. E aí as coisas começam a ficar mais complexas. E aí vem transposição de São Francisco, há todo um custo de energia para trazer água para o Nordeste. Vem usinas de dessalinização. A dessalinização ela é enormemente maior o custo do que o custo da água produzida tradicionalmente a partir dos nossos mananciais superficiais. Então, veja que as mudanças climáticas devem e necessariamente mudarão paradigmas para os nossos prestadores de serviço. E as perdas, elas estão no foco, estão no centro, no epicentro dessas mudanças. Tanto é que o novo marco regulatório, ele trouxe as perdas, elevou para um patamar significativo. Então, a perda é condição essencial do contrato, é condição de validade do contrato, é condição para acesso a recursos da União, é princípio do novo marco regulatório. Veja a quantidade de mudanças, inclusive já olhando para essas preocupações no tocante ao abastecimento de água potável. Tá certo. Você quer... Não, pode falar. Tá bom. Tá certo. Gostaria de agradecer o Álvaro Galvão, que é pesquisador do Instituto Alceu Galvão, pesquisador do Instituto Trata Brasil, conversou com a gente sobre saneamento básico nos municípios. Alceu, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Júlio.
Continuamos aqui, Júlio. Os deputados da Assembleia Legislativa permanecem em uma parte dos seus trabalhos de forma remota e também em várias regiões do estado para benefício aí da população. O deputado Dirceu Dalben, do PL, liberou, através de emenda parlamentar, R$1.270.000 para a realização de obras de infraestruturas para o município de Sumaré. Esse valor será investido na construção de uma ponte na estrada Mineco-Ito e também a duplicação dessa via. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, destinou ao município de Piracicaba uma verba de R$150.000 para obras de asfaltamento no bairro Glebas, Califórnia. Já na área de saúde, foram destinados R$400.000 para o Hospital da Cana e para a Santa Casa de Misericórdia. Já o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, visitou a Defesa Civil de Franco da Rocha para conhecer a estrutura e suas demandas. O parlamentar se comprometeu a ver a possibilidade de indicar uma emenda no orçamento estadual de 2021 para a compra de uma estação meteorológica usada para acompanhar o nível dos córregos, principalmente na época de chuvas. Aproveitar aqui que a gente está com um tempinho, que saiu agora de manhã, Júlio, o Prêmio Nobel da Paz, né? Que vai para o Programa Mundial de Alimentação. Tinha aí o cacique Raoni. Que é da ONU. Que é da ONU, né? Exato. E tinha o cacique Raoni que estava indicado aí, né? Tinha alguma chance de vencer e tal, mas que ganhou. E esse prêmio foi interpretado aí dentro da ONU como um recado, né? Para alguns governos que desmatam, né? A escolha é um apoio explícito ao multilateralismo que sofre aí duros golpes no momento em que a ONU completa 75 anos. A ONU está sendo criticada, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, pelo Trump e tal. E o plano de erradicar a fome até 2030 foi adiado diante da pandemia. O número de famintos no mundo aumenta, inclusive aqui no Brasil, né? E essa escolha do Nobel da Paz recoloca a fome aí no centro do debate internacional, né? Eu acho uma ótima... Certeiro essa questão, até porque a gente sabe que tinha a questão, a própria ONU tinha essa questão até 2030 de erradicar a fome no mundo. Claro que a pandemia atrapalhou toda essa questão e muito, né, nesse ano de 2020. Então, recolocar essa questão da fome também, porque a gente sabe, quer dizer, a gente não sabe o quanto no mundo as pessoas morrem de fome e, infelizmente, isso acontece, Luciano. Quem já passou sabe a dificuldade que é. Vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos conversar agora com o médico cirurgião cardiovascular Marcelo Sobral. Ele fala com a gente sobre as mortes em casa por doenças cardíacas que cresceram nessa época de pandemia, né? Pois é. Bom dia, doutor Marcelo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, hein? Pois Muito obrigado. Obrigado, senhor. E, doutor, justamente esse número, né, do aumento de 30%, então, nas mortes com relação a doenças cardiovasculares, como prevenir, então, nesse momento? As pessoas continuam receosas de continuar seus tratamentos, de ir ao médico? Então, esse é um dado bastante interessante. Eu já vi até uma porcentagem até maior que essa, né? 30%. Mas já vi até 70% de aumento de mortalidade em relação ao mesmo período do ano passado. Essa é uma situação bastante complicada, né? Porque houve muito medo, né? E ainda há muito medo das pessoas saírem. Existem 3 motivos principais, né? A qual as pessoas acabam tendo esse desfecho, né? É o medo de pegar Covid indo ao hospital, né? É o medo de pegar um remédio e comprar um remédio, e é o medo de ir até o consultório médico, né, para fazer essa avaliação periódica. Então, acaba, principalmente os cardiopatas, as pessoas que têm problema no coração, ou os hipertensos, acabam que não seguem o tratamento proposto, né? Já é difícil seguir naturalmente sem pandemia, porque existem vários entraves, né, para que as pessoas aderem ao tratamento. E ainda mais com essa pandemia, a coisa ficou bastante grave. Então, eu acho que tinha que... Acho não, né? Tenho certeza que acho que deveria todo mundo, né, ter uma consciência melhor em relação
em relação ao coronavírus e colocar cada coisa no seu lugar, né? E às vezes tem muito medo extremo, né? E aí depois a gente pode até conversar sobre isso. Doutor, quando a pessoa deve ou não procurar um pronto-socorro? Qual é o momento, né? Que sintomas a pessoa está sentindo? Que sintomas? Como diferenciar, né? Essa questão de um atendimento médico, às vezes uma telemedicina, ou o momento certo de procurar um hospital para atendimento. A gente sabe que doença do coração acontece muito de repente também, né? Na verdade, assim, esse é um tema bastante interessante que você abordou, né, que entra numa parte um pouco de subjetividade. Eu já tive contato com inúmeros pacientes e tem isso. Tem pacientes que sentem mais, né? Sente mais a doença, sente mais sintomas, gostam de estar se medicando. Tem pacientes e pacientes. E tem pacientes que evitam tomar remédio e etc. Evitam falar de doença. Então, existe uma gama muito grande de pacientes. Então, a dica que eu dou, assim, se a pessoa sentir algo diferente do que ela vem apresentando, ela tem que procurar uma ajuda, né? Que como, por exemplo, eu não entendo nada de engenharia. Se surgir uma dúvida em relação à engenharia ou sustentação da minha casa, eu não vou saber, eu vou procurar um especialista. Quem não é médico, né, não dá para imaginar que aquela doença, aquele sintoma vai passar rápido ou é leve. Então, qualquer coisa que surta dúvida, qualquer coisa que seja diferente do que vem acontecendo, tem que procurar o hospital, né? E também tem uma curiosidade nisso, às vezes sai na televisão um tipo de doença, no dia seguinte o pronto-socorro está lotado de gente se queixando dessa doença. Existe uma sugestão também em relação a alguns meios de comunicação, que também eu presenciei isso bastante, né? Quando fala muito de dengue, aparece um monte de gente com sintomas de dengue. Mas isso é só apenas uma curiosidade, isso não é só para ilustrar esse panorama. Então, as pessoas têm uma sugestão que ajuda ou atrapalha a ida ao hospital. E, em resumo, qualquer probleminha diferente que tenha, tem que ir para o hospital. Agora, doutor, uma outra questão, né, que se fala, questão do estresse, né? Estresse e saúde do coração, como é que funciona? Quais os hábitos, então, que pode desencadear uma coisa ou outra? Tem essa relação mesmo? Ou é só um mito? Como é que é, doutor? Não, o estresse, se você me perguntar qual que é o principal problema atual e futuro da humanidade, vai ser o estresse, né? Se a gente lembrar o conceito do estresse, que é uma desadaptação do ser humano ao ambiente que ele vive, por isso que causa o estresse, esse estresse ele vai levar desde um caso leve, né, um estresse fisiológico, a qual a gente passa em qualquer momento, ou que a gente levanta muito rápido, ou a gente tem alguma preocupação que seja leve, até o estresse que causa problema, né? Um estresse crônico, ele leva a várias alterações hormonais, né? E ele é o principal causador de muitas doenças, né? Uma delas é o problema do coração, tem uma incidência muito forte no câncer também. Então, o estresse ele é uma situação que deve ser combatida em qualquer momento, com certeza. Como é que ficaram aí, né, a questão dos males do coração durante a pandemia? Como é que o senhor vê isso na prática do dia a dia? O que o senhor percebeu que houve de mudanças nesse momento em que as pessoas estão mais isoladas? Então, o que aconteceu, né, foi que aumentou o número de mortes por problemas no coração. Aquele coração que estava equilibrado de algum paciente, às custas de medicação, às custas de
de acompanhamento periódico, as custas de exames diagnósticos sequenciais. E isso, a partir do momento que as pessoas acabam não fazendo, existem mais pessoas morrendo por consequência disso, né? Eu acho que é séria, a pandemia é séria, né? Eu acho que o Covid é sério, mas o Covid é um dos vírus, um dos problemas, e nem é um dos problemas que tem uma letalidade alta, né? Eu acho que a gente já deveria trabalhar a reflexão em relação a isso, para que outras doenças não percam espaço e não matem mais que está matando o Covid agora. E, doutor, você falou uma coisa muito interessante. Claro que, nesse momento, todas as atenções estão voltadas para a questão da Covid, de tratamento, de diminuição de mortes. Porém, a gente não pode esquecer como também as doenças cardiovasculares, outras doenças, né? Então, gostaria que o senhor falasse para quem está ouvindo, vendo a gente, a importância da prevenção, a importância de continuar os seus tratamentos de rotina, mesmo nesse momento de pandemia. Então, eu vou só citar um exemplo, por exemplo, comigo, né? Eu não parei em nenhum momento em relação a atendimento de paciente, né? Eu venho atendendo desde março, eu não parei, não tenho como ficar em isolamento, porque a gente tem que ir a campo, tem que atender, tem que fazer consultório. E se eu contrair a doença, eu não senti, né? E eu recentemente, tem um mês aí, eu fiz o sorológico, mais para desencargo, e veio o IgM e o IgG negativos. Isso quer dizer que quer dizer duas coisas. Ou eu peguei, né? E acabei não tendo anticorpos, né? Ou seja, eu peguei e fiquei assintomático e não desenvolvi anticorpos. Ou eu não peguei ainda, né? Isso é um detalhe que eu acho importante a gente passar, porque não é porque o vírus está aí e que todo mundo vai pegar também. Tem esse detalhe. As pessoas... a gente tem um sistema imunológico atuante, né? A gente tem uma resposta importante. Se a gente estiver bem com a vida, se a gente estiver com boa alimentação, bom sono, e tem alguns estudos dizendo que vitamina D também, se tiver um nível de vitamina D alto e com menos estresse, né, a gente tem baixa chance de pegar a doença. Por exemplo, esse é um exemplo meu. Agora, tem pessoas que já têm uma predisposição, que é aquele famoso grupo de risco. Então, essas pessoas já têm como é que fala? Já tem um sistema imunológico um pouco abalado, já tem um sistema inflamatório um pouco já aumentado. Então, a chance dessa pessoa pegar é maior, e a chance de ficar mais grave também é maior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente fizer o nosso papel, o que é? Reforçar nosso sistema imunológico, tomar as precauções necessárias, podemos tirar o medo, né, do nosso cardápio aí da vida, né? Porque o que tá afetando, o que está abalando a população, que eu acho que é um medo, né? É o medo de contrair e o medo de morrer, né? Sendo que a letalidade do coronavírus ela é baixa, apesar de ter bastante casos, né? Se você for analisar a nível de um caso por milhão, ele é baixo. Então, as pessoas poderiam trocar o medo por uma preocupação natural e a qual as pessoas buscassem uma prevenção e tocasse a vida. Tocar a vida significa fazer as prevenções em relação a outras doenças, praticar atividade física, ter uma qualidade de sono boa, ter uma dieta boa. Só que quando a pessoa fica preocupada, fica com medo, o nível de estresse aumenta. E o estresse libera cortisol, e o cortisol
ele diminui um pouco a imunidade, né? Então, na verdade, a gente sempre tem que ficar atento em relação a isso, né? Doutor, agora falando dessa relação do coronavírus com as doenças do coração, né? O que ocorre, né, quando a pessoa que está infectada com coronavírus, o que acontece quando o vírus atinge ali o coração? Então, esse vírus, né, o coronavírus, eu tenho até uma aula disso, várias pessoas já me chamaram para dar, eu fiz uma revisão muito interessante. O coronavírus, ele não é um vírus recente, né? A gente teve o coronavírus 1 em 2003, e ele é de uma família bastante numerosa, né? E esse vírus, ele é da flora normal do morcego. Então, esse vírus ele tem uma predileção muito grande por sistema respiratório, né? Pela parte pulmonar. Ele é um vírus que, quando ele causa a doença, quando ele instala a doença, é uma doença que causa uma inflamação muito grande. Então, por isso que o pulmão ele acaba ficando com aquela característica, um indivíduo fosco no raio-x, né, que a inflamação ela fica disseminada e, consequentemente, causa uma falta de ar, né, importante, porque essa inflamação vai tomando conta dos alvéolos e a pessoa acaba ficando com essa falta de ar. E essa inflamação ela acaba cometendo também outros órgãos, né, como o rim, como o coração. E no coração ocorre uma miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. Essa miocardite leva a uma diminuição da função cardíaca, né? Temporária ou um pouquinho mais prolongada. Mas isso são relatos. Essa miocardite está sendo estudada ou está sendo rastreada de pouco tempo, né? Há pouco tempo. Então, ainda não tem um panorama oficial, final, de como vai evoluir. Se vai ser uma coisa rápida, se vai ser uma coisa, se vai deixar sequelas a médio e longo prazo. Porque a doença, o estudo dessa doença, a repercussão desse vírus em relação ao corpo humano a nível mundial ainda está em curso. Os estudos ainda estão sendo feitos e ainda tem pouco tempo, né? Doutor, aproveitar o senhor aqui, então, para tirar algumas dúvidas, né? Que talvez o pessoal que está em casa, quem tem algum familiar com problema cardiovascular, do coração, enfim. Os sintomas não, o vírus, né? A Covid-19, ele pode acelerar o processo de infarto de uma pessoa? Isso é real? Existe ou não? Pode acelerar, sim, né? Porque, como eu disse, o coronavírus ele é um vírus que causa uma inflamação muito grande. E o grande problema nas coronárias é quando tem uma inflamação muito grande, né? Porque se você pensar, o calibre de uma coronária, ele é do tamanho daquela carga de uma caneta esferográfica. Tem 1,5 milímetro, mais ou menos. Então, se você tem um corpo inflamado, né, existe, e também tem um detalhe, não são todas as pessoas que vão infartar quando pegam o coronavírus. Exclusivamente, ou quase exclusivamente, as pessoas que já tenham algum grau de obstrução, já tenham uma placa de gordura nas coronárias. Essas pessoas têm uma tendência maior a infartar caso o coração fique mais inflamado. Por isso que as pessoas não podem deixar de fazer um acompanhamento, né? Principalmente com o cardiologista, e principalmente as pessoas que têm algum grau de doença no coração. Porque as pessoas que têm doença no coração, elas já sabem e elas já fazem acompanhamento. Porque o coração ele já vai dando mostra que ele já não está bom, a pessoa já vai ficando um pouco cansada, já vai ficando com falta de ar, às vezes dói o peito. Então, essa pessoa já procura ou é hipertensa, já faz um acompanhamento,
Então, não pode parar esse acompanhamento. Esse que é o grande problema, que a pessoa acaba parando com receio de quem não pegou, com receio de pegar, né, caso vá procurar algum serviço médico. E também tem outro detalhe, porque no começo da pandemia, os hospitais, eles tentaram ficar o máximo possível exclusivos, né, para a pandemia. Então, várias cirurgias seletivas foram suspensas, só urgências que aconteciam. Então, houve uma parada geral em relação a outras especialidades, né? Agora, doutor, uma questão importante é o tratamento continuado e o tratamento precoce também, né? Eu vejo, por exemplo, eu tenho hipertensão, tenho que tomar um remédio diário para hipertensão. Não adianta eu postergar isso e sofrer as consequências mais tarde, né? É preciso continuar o tratamento durante toda a vida, igual você estava falando aí, né? Quer dizer, preciso seguir. É muito importante seguir aí a orientação médica e os conselhos e continuar o tratamento ao longo da vida, para que depois, mais tarde, você não vá sofrer, ou, enfim, ou pode não ter nem mais tarde, né, nesse caso. Não, com certeza, você falou tudo. O tratamento para hipertensão é um outro tema também bastante interessante para ser discutido, porque existem muitas pessoas hipertensas, em torno de 25% da população tem algum grau de hipertensão, né? Então, eu vou te falar uma coisa, né? Nem 50% sabem que são hipertensos. Dos 50%, nem metade procura um atendimento médico, né? Constante. E metade dessa metade toma um remédio certinho, né? Aí, então, em torno de 15%, até menos, né? Isso a nível americano, dados americanos, fazem o tratamento certinho da hipertensão. E a hipertensão é uma doença por vezes silenciosa, que acaba causando muito problema a nível renal, pode causar AVC, né? O acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Então, ela precisa ser tratada. E agora, nessa pandemia, o pessoal acabou não indo atrás disso. E é complicado. E ainda no começo da pandemia, falaram, eu acho que até falei com vocês isso, falaram que aquele inibidor de ECA, o hipotensor, que o Capotem, o Captopril, né, que passa no posto, eles diziam que poderiam propiciar a evolução, o crescimento do vírus, porque o vírus ele usa essa enzima conversora de angiotensina, que é o ECA, e o remédio para baixar a pressão inibe o ECA, né? Então, no começo ainda teve esse contexto que as pessoas aí se questionavam se tomavam ou não remédio para baixar a pressão. Então, eu acho que muita coisa vai ser mudada quando essa pandemia passar em relação à distribuição das informações, né? Que eu acho que deveria ser um pouquinho mais criteriosa, né? Doutor, a gente está falando, claro, de indivíduos adultos, né? Mas eu queria que o senhor nos desse um panorama com relação às doenças cardiovasculares em crianças e adolescentes, né? E nesse momento também de pandemia, como cuidar? Às vezes os pais também ficam com esse receio de levar as crianças ao médico, continuar seus tratamentos. Como é que está a situação nesse sentido de crianças e adolescentes? Então, a letalidade de criança é muito baixa, né? Quando a gente fala letalidade, é o potencial de morte que tem esse vírus. É baixíssima, é próxima de zero. Então, a criança raramente vai se infectar, vai ter sintoma e também raramente, muito mais raro, vai falecer por conta disso, né? Então, vale a mesma orientação no sentido de levar, fazer as prevenções normais. É lógico que cada pessoa, cada médico e cada jornalista, cada um em cada sua profissão tem os seus medos e receios. Temos que respeitar, né? Por isso que existem recomendações. Recomendações não
Doutor, Oi. se o senhor puder falar um pouquinho mais próximo do microfone, que está longe o áudio, acho que o senhor está tampando o microfone, deu uma melhorada, é porque tem hora que a gente não está escutando. Pode continuar o que o senhor estava falando, por favor. Tá, então, acho que melhorou aqui, né? Melhorou. Vê se melhorou. Melhorou. Tá. Então, eu estava falando que cada pessoa tem o seu receio, o seu medo, né? Então, existem recomendações. Tem pessoas que não querem sair de casa, eu já conheci, que não saíram de casa, só vão sair se tiver vacina. Ao ponto que outras pessoas, elas fazem as recomendações impostas pelo Ministério da Saúde, a OMS, e seguem a vida. Agora, quem tem alguma doença tem que buscar o atendimento médico, tem que manter esse atendimento médico de qualquer jeito, ou telemedicina, ou presencial, isso vale para as crianças, para os adultos. Agora, uma população normal, que não tem a doença, se quiser seguir as recomendações, é o ideal, né? Mas, a partir do momento que siga as recomendações, o ideal é esse medo ir desaparecendo, né? E acreditando numa recomendação e seguindo a sua vida. Eu acho que esse seria o cenário ideal, na minha concepção. Sim, doutor, continuando ainda com relação a crianças e adolescentes, claro, o senhor falou com relação à Covid-19, se ela impulsionaria alguma outra questão em crianças já cardiopatas ou não, mas também aproveitando essa prestação de serviço para os pais que estão em casa nos ouvindo, né? Como identificar, ou há essa possibilidade de identificação para uma criança, um adolescente que seja mais predisposta à doença cardiopata, além da questão da obesidade, alguma questão física, se a criança brinca e sente um cansaço muito rápido. Queria que o senhor desse essa prestação de serviço, então, para os pais que nos assistem agora. Então, podemos lembrar alguns dados, né? Em torno de 80% das pessoas que se infectam e desenvolvem o Covid, 80% apresentam ou se apresentam assintomáticas ou com sintomas leves e como se fosse um resfriado, um estado gripal, né? Coriza, pode ter um pouquinho de febre, é como se fosse uma gripe. Esses são os sinais mais leves, né? Que em torno de 80%. Os outros 20% vão desenvolver uma insuficiência respiratória, né? Aí depende do grau, ou leve ou até mais importante. É que a criança, ou basicamente a criança que você acabou de perguntar, ela está brincando e ela se cansa com mais facilidade, né? Isso é uma característica que já deve ser exposta e tomar uma atitude em relação a eles. Que criança que está bem ativa e, de repente, ela não consegue, está com uma falta de ar, isso é bastante importante para ir buscar ajuda. Mas lembrando, né, que a gente passou por uma endemia também do vírus influenza, né? O ano passado, um tempinho atrás, estava falando de muito de dengue hemorrágica, dengue normal, né? E esse ano não se falou nada disso, falou só apenas do Covid. Então, também não necessariamente, né, que um estado gripal, uma coriza, seja Covid, mas tem que buscar, como eu falei no comecinho, qualquer mudança no estilo de vida, no comportamento, tanto de criança quanto de adulto, tem que ir atrás, tem que buscar o diagnóstico. Então, Marcelo, muita gente pergunta se tomar vitamina D ajuda aí nos males do coração. Ajuda. Inclusive, eu estava falando com um médico, um amigão meu, que ele trabalha eu estava falando hoje, agora há pouco. Inclusive, ele até me mandou mensagem aqui, depois eu vou responder para ele. Porque eu quero algum material dele para eu postar na minha rede social, porque eu já falei de vitamina C já há uns 3 anos, já faz uns 3 anos, até num programa lá na Gazeta, e a vitamina D é super importante. Ela é equivalente a um hormônio e ela tem uma atuação marcante no sistema imunológico e no metabolismo do cálcio.
ela diminui a osteoporose e ela reforça o nosso mecanismo, no nosso sistema imunológico. Então, manter uma vitamina D em níveis normais, né, ou até um pouco acima, já tem estudo dizendo que previne contra a entrada do vírus no nosso organismo, porque ela reforça o sistema imunológico. E aí você vai me perguntar, mas quem não tem dinheiro para repor? Ó, tem uma solução barata que é responsável por 80% da nossa produção de vitamina D livre, que é o sol. Tá? Tomar sol pelo menos uns 15 minutos, ele faz com que a forma inativa da vitamina D do nosso corpo se torne ativa e a gente mantém um nível adequado de vitamina D, tá? E tem vários estudos, até com profissionais que fazem suplementação de vitamina D, acabam não tendo tanta repercussão da doença. Tá certo, doutor Marcelo Sobral, muito obrigado aí pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina, eu que agradeço. Um abraço para vocês, um bom final de semana. Sextou, né? Todo mundo que fique bem aí, curta, aproveitem. Tá certo, doutor. Sextou com chuva, né, Júlio? Só depois do jornal, né, Só Luciano? depois do jornal. Bem, continuamos aqui com as entrevistas. Bem, o deputado Altair Moraes, do Republicanos, participou de uma reunião da Comissão da Indústria Esportiva, que contou com vários representantes do setor e com o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Assuntos Desportivos aqui na Alesp, ressaltou que, apesar de estar que o momento é delicado no Estado, claro, e há uma grande preocupação em manter a economia e defender um ambiente menos burocrático para as empresas. O deputado tem trabalhado com a Secretaria de Esportes para fomentar essas atividades e garantir a livre iniciativa e o empreendedorismo. E que também o esporte é um grande elemento no que se refere à movimentação da economia brasileira. O deputado Maurici, do PT, esteve com o presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Paulo Moro. Eles discutiram a integração entre os trens e ônibus municipais para beneficiar a grande parcela da população da Grande São Paulo que trabalha ou estuda em outras cidades. Outros assuntos discutidos foram as intervenções nas margens das linhas de trem na região de Franco da Rocha, planos de construção de novas estações de Caieiras e Baltazar Fidelis, projeto para a solução da interferência do transporte de cargas na linha da CPTM e o projeto de trem entre São Paulo e o aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. O parlamentar ressaltou que essa integração é fundamental para a região metropolitana, já que vai trazer mais qualidade de vida para a população e que passa grandes períodos aí e que gasta muito dinheiro com o transporte. Os detalhes sobre a participação do Brasil no programa global que garante acesso às vacinas contra a Covid-19, o COVAX Facility, estão no radar de uma comissão da Câmara dos Deputados. Os parlamentares querem esclarecer como será aplicado o investimento de 2,5 bilhões de reais anunciados pelo governo federal e os termos da adesão. Membros do Ministério da Saúde foram convidados para explicar todas as questões aos deputados federais. Já nos Estados Unidos, a agência que regula medicamentos lá no país endureceu as diretrizes para a aprovação de imunizantes contra a Covid-19, tornando improvável que haja um fármaco antes do dia 3 de novembro, data da eleição presidencial americana. E lembrando que isso era uma promessa forte da campanha do Trump, né, de que a vacina está chegando e tal. É um pouco a base da campanha dele, uma base da campanha presidencial nos Estados Unidos. Bem, continuando aqui as notícias, na sessão ordinária desta quinta-feira, presidida pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, parlamentares voltaram a criticar o PL 529 de 2020, que estabelece medidas de ajuste fiscal e equilíbrio de contas públicas no Estado. O deputado Castelo Branco, do PSL, falou do aspecto tributário do projeto. Os aumentos de impostos diretos do ICMS, do ITCMD e do IPVA, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto de transmissão de causa-mortes e doações, que para mim é o pior, e o imposto de veículos automotores. Os três
vão causar aumento no custo de vida da população. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, explicou lá na tribuna que, na sua opinião, o PL 529 de 2020 deveria ter sido desmembrado. Quando chegou o 529 aqui na casa, eu chamei o líder do governo aqui, onde eu fico sempre sentadinho, e falei: deputado Carlão, esse projeto não passa desse jeito. O senhor divida esse projeto. Eu, por exemplo, concordo com vários pontos, mas não tenho como votar sim, porque dei minha palavra dentro da FURP e dentro do Oncocentro. Se o senhor não excluir determinadas instituições, é impossível passar esse projeto. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, também criticou o aspecto tributário do projeto de lei número 529 de 2020. O deputado Castelo Branco mostrou aqui ICMS, o IPVA, o imposto sobre ITCMD, sobre o caso de morte, que foi ampliado por uma série de situações. Até o cidadão que vai se divorciar agora vai ter impostos em cima. O deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, defendeu o projeto. No meu roteiro de votação, presidente, nós estamos retirando do projeto o ITESP, com pedido de vários deputados, né? Principalmente das regiões onde tem os assentamentos e as invasões de terra. O Oncocentro, a FURP, o IMESC, e o projeto, o governo não enviará novamente esse projeto para a extinção dessas empresas. Isso é um compromisso que o governo está fazendo. Se, porventura, o governo não respeitar, nós vamos botar na gaveta e não vamos votar esse projeto. E também retirar do texto, deputado Barros Munhoz, a regulamentação nova do ITCMD. Tem algumas coisas dúbias, mas que está sendo retirado do texto. E aí sim, imediatamente se enviar um novo texto para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar. Esse é o papel do parlamento. O presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, chegou a convocar 2 sessões extraordinárias para a votação do projeto de lei 529 para esta quinta-feira, mas depois as sessões foram desconvocadas. Como não temos quórum para a deliberação do projeto, essa sessão será levantada e eu já desconvoco a segunda sessão extraordinária. Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlio, o governador João Dória inaugurou ontem a divisão especializada em investigações criminais, DEIC, né, da Polícia Civil em Bauru. A unidade reúne todas as atividades de polícia especializado que traz mais organização e eficiência ao trabalho realizado pela corporação. É isso mesmo, Luciano. E a unidade atua no combate aos crimes de maior relevância, como crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídios e latrocínio, crimes contra o patrimônio, roubo a banco, roubos de maior repercussão e tráfico de drogas, além de realizar ações preventivas com o GOI, que é o Grupo de Operações Especiais. A DEIC foi instalada em um imóvel alugado na Avenida Rodrigues Alves, número 23, na Vila Cardia, Vila Cárdia, onde funciona a Central de Polícia Judiciária de Bauru. A unidade especializada da Polícia Civil foi criada por meio de decreto estadual no mês de fevereiro. As atividades foram iniciadas em abril e o imóvel sede passou por obras que tiveram início em maio e foram concluídas agora em setembro. Foram investidos aí mais de R$225 mil na reforma, 165 mil do governo de São Paulo e 60 mil de doações de empresários para adequação do espaço, que conta aí com mais de 50 cômodos entre salas, celas, banheiros, auditórios e recepção. A Secretaria de Turismo do Estado liberou em setembro R$33 milhões e 300 mil para obras e melhorias na infraestrutura turística de 74 cidades, o maior valor mensal de 2020.
O repasse é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. E as regiões que receberam mais recursos foram a Baixada Santista, com R$ 8.400.000, Campinas, com R$ 7.300.000, São José dos Campos, incluindo aí o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira, com R$ 5.400.000, além de Sorocaba, com R$ 3.700.000. Para a liberação, a pasta optou pelas obras em andamento, sem a necessidade de novas licitações, o que, segundo o governo estadual, poderia atrasar o processo nesse momento delicado de queda nas atividades produzidas por causa da Covid-19, né, Júlia? É isso mesmo, Luciano. E com esses resultados de setembro, segundo o governador, o valor repassado pelo Dadetur em 2020 soma R$ 163.200.000, 37,4% a mais que 2019 e o dobro de 2018. O estado tem 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico. Luciano. Jornal da Rede Alesp. Pois é, Júlio, vamos agora para um rápido intervalo, né? Já já a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Você em casa vai estar sempre bem informado sobre as notícias do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. Não saia daí que a gente volta já já, não é isso? Só um pouquinho, a gente já volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.